O homem que devia protegê-la a chamou de esquisita na frente de um estranho e vendeu a filha por R$ 50.000 para pagar uma dívida de jogo. Ela descobriu tudo, mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Laura Figueiredo estava diante do espelho do banheiro, tentando fechar o espartilho, quando ouviu as gargalhadas vindas do escritório do pai. Não eram gargalhadas de alegria, eram de deboche. Aquele tipo de riso que ela conhecia bem demais. O mesmo que ecoava desde a infância, sempre que alguém comentava sobre o seu peso na presença do Conde Montenegro. "Imagina só, Carlos", ouviu a voz do pai através da porta entreaberta. "Aquela gorda da minha filha finalmente vai servir para alguma coisa." O sangue de Laura gelou. Gorda! Ele tinha a chamado de gorda na frente de um estranho. Laura largou o espartilho e se aproximou da porta, o coração batendo tão forte que parecia prestes a saltar pela boca. "Você tem certeza de que ele vai aceitar uma mulher daquele tamanho?" perguntou a voz do outro homem, carregada de dúvida. "Eu a vi ontem no jardim. Ela é realmente muito robusta." "Robusta é pouco." O pai riu com crueldade. "Mas André Mendonça está desesperado por uma esposa, e eu estou desesperado para pagar minhas dívidas. É uma troca justa. Ele fica com aquela mulher e eu fico livre dos meus problemas." Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai estava literalmente a vendendo como se fosse um animal gordo e indesejado, que finalmente encontrara alguém idiota o bastante para comprar. "E ela sabe?" perguntou o homem. "Saber o quê?" retrucou o conde. "Que está sendo vendida para pagar suas dívidas de jogo?" O Conde Montenegro soltou outra gargalhada. "Claro que não. Vou dizer que é um casamento arranjado. A idiota ainda vai achar que é um favor que estou fazendo para ela." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura, mas ela não fez barulho. Havia aprendido desde criança a chorar em silêncio para o pai não gritar com ela por ser dramática demais. "Quanto você deve mesmo, conde?" perguntou o outro homem. R$ 50.000. Uma fortuna. Se eu não pagar até o final do mês, vão tomar a casa, as terras, tudo. Minha filha inadequada é, literalmente, minha salvação." Laura encostou a testa na parede fria e fechou os olhos. 50.000. Era por isso que sua vida estava sendo destruída. Por causa dos jogos do pai, ela estava sendo vendida como gado. E esse tal de André Mendonça tem todo esse dinheiro? Quis saber o homem. Tem e sobra. O homem é rico, mas é um caipira. Vive isolado naquela fazenda desde que a esposa morreu. Quando ofereci minha filha em troca do dinheiro, ele aceitou na hora. Acho que qualquer mulher serve para ele a essa altura. Qualquer mulher serve. Nas palavras martelaram na cabeça de Laura como pregos sendo cravados. Ela não era uma escolha. Era apenas uma solução de desespero para um homem que aceitaria qualquer coisa. Tremendo, Laura voltou para o quarto e se sentou na cama. 23 anos de vida. E nunca havia se sentido tão humilhada, tão reduzida a nada. O próprio pai a chamava de gorda. Falava dela como se fosse um problema a ser resolvido e não uma filha. 2 horas depois, a governanta bateu à porta. "Senhorita Laura, seu pai quer falar com a senhora no escritório." Laura desceu as escadas com as pernas trêmulas. Sabia exatamente o que ia ouvir, mas precisava fingir surpresa. Tinha que representar o papel da filha obediente que aceitava o casamento arranjado com gratidão. O pai estava sentado atrás da grande mesa de mogno, mexendo em alguns papéis. Nem levantou os olhos quando ela entrou. "Laura, sente-se. Tenho uma notícia maravilhosa para você." "Maravilhosa?" Ela quase riu da ironia, mas se conteve. "Sim, pai", respondeu baixinho.
Consegui arranjar um casamento para você, anunciou o conde. Ele finalmente levantou os olhos e Laura viu algo que a gelou. Alívio puro. O alívio de quem finalmente ia se livrar de um fardo. Um fazendeiro muito próspero, André Mendonça. Viúvo, procurando uma esposa. Aceitou você mesmo sabendo de suas limitações físicas. Limitações físicas. E Laura cravou as unhas nas palmas das mãos para não gritar. Pai, eu nem conheço esse homem. Não precisa conhecer. Ele é rico, tem uma fazenda grande e, mais importante, está disposto a aceitar você como é. O conde se levantou e começou a andar pela sala. Laura, você tem 23 anos. Nenhum homem da nossa classe social quis você. Nenhum. Este é um milagre. Mas, pai, e se a gente não se der bem? E se ele for cruel comigo? O conde Montenegro parou de andar e olhou para ela com impaciência. Laura, você realmente acha que está em posição de fazer exigências? Olhe para você. Olhe para o seu tamanho. Quantos homens você acha que vão querer uma mulher como você? Cada palavra era como uma bofetada. Laura baixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar o peito como ferro em brasa. Eu fiz um favor para você, menina. Encontrei um homem disposto a fechar os olhos para seus defeitos físicos e te dar uma chance de ser esposa e mãe. A maioria das mulheres do seu tamanho morre solteira. Quando será o casamento? Perguntou Laura, num fio de voz. Você parte amanhã de manhã. O casamento será na fazenda dele, uma cerimônia simples, já está tudo acertado. Laura levantou a cabeça abruptamente. Amanhã? Mas, pai, isso é muito rápido. Rápido? O conde riu com desdém. Laura, você deveria estar me agradecendo de joelhos. Este homem está pagando uma fortuna para ter você como esposa. Uma fortuna que vai salvar nossa família da ruína. Ali estava a verdade finalmente saindo, mesmo que disfarçada. Ele estava vendendo a própria filha e nem teve o cuidado de esconder completamente. Quanto ele está pagando? A pergunta escapou antes que Laura pudesse se controlar. O pai parou de rir na hora. Como é que é? Perguntou a voz fria. Perguntei quanto ele está pagando por mim, respondeu Laura, sentindo uma coragem desesperada surgir do fundo da alma. Porque é isso que está acontecendo, não é? O senhor está me vendendo. O silêncio na sala ficou tenso, como uma corda prestes a se romper. O conde Montenegro a encarou com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Você ouviu nossa conversa? Não era uma pergunta, era uma acusação. Ouvi o senhor me chamar de gorda. Ouvi o senhor dizer que estava me vendendo para pagar suas dívidas de jogo. Eu ouvi tudo. O conde se aproximou dela devagar, os olhos brilhando de fúria. E o que você pretende fazer com essa informação, Laura? Nada, respondeu ela, a voz cansada, derrotada. Não posso fazer nada. Se eu não for, nossa família vai para a rua. E, como sempre, vai ser culpa minha. Isso mesmo, disse ele com frieza, voltando para trás da mesa. Você vai para aquela fazenda amanhã, vai se casar com aquele homem e vai ser grata por ele aceitar uma mulher como você, entendeu? Uma mulher como você. As palavras atravessaram o coração de Laura como uma lâmina. Ela engoliu as lágrimas, compreendendo mais do que o pai imaginava. Tinha entendido que nunca seria amada pela própria família, que seu valor como pessoa era medido apenas pelo quanto alguém estava disposto a pagar por ela. Pode ir e prepare suas coisas. Leve apenas o essencial, ordenou o conde, sem sequer olhá-la. Laura saiu do escritório como uma condenada caminhando para a forca. No corredor, esbarrou com Joana, a governanta que cuidava dela desde criança. A mulher mais velha olhou o rosto inchado da moça e segurou o braço dela com ternura. Menina,
O que foi, Laura? Você sabia que ele estava me vendendo? Perguntou desesperada. Joana baixou os olhos. A resposta estava ali, no silêncio. Todo mundo sabia, não é? Sussurrou Laura. A governanta assentiu com lágrimas nos olhos. Todo mundo na casa sabia, e ninguém fez nada para impedir. Sinto muito, minha menina, sinto muito mesmo, disse Joana com a voz embargada. Laura subiu as escadas e trancou-se no quarto. Deitou na cama e chorou, como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela infância de humilhações, pela adolescência de rejeições, pelos 23 anos sendo tratada como um fardo e uma vergonha para a família. Quando não tinha mais lágrimas para derramar, levantou-se e começou a arrumar suas coisas. 2 mudas de roupa simples, os livros que a mãe havia deixado, as joias que talvez um dia pudesse vender, caso precisasse fugir. A noite foi eterna. Laura ficou acordada de olhos abertos, pensando no homem que havia comprado sua vida. André Mendonça. Será que ele sabia que estava comprando uma esposa? Ou acreditava que aquilo era apenas um casamento arranjado? Será que sabia que ela estava sendo vendida contra a própria vontade? Às 5 horas da manhã, ela ouviu o barulho da carruagem chegando. Seu coração disparou. Era real. Estava realmente acontecendo. Em poucas horas, estaria na casa de um homem desconhecido, um homem que havia pago por ela como quem paga por uma propriedade. Laura desceu as escadas carregando sua pequena valise. O pai estava à porta, mas nem se despediu. Apenas acenou com a cabeça para o cocheiro e voltou para dentro da mansão Montenegro. Nem um abraço, nem um cuide-se, nem um simples sinto muito, nada. Laura subiu na carruagem e se virou para olhar a casa uma última vez. Na janela do primeiro andar, viu o pai observando-a partir. Quando seus olhos se encontraram, ele simplesmente fechou a cortina. A carruagem começou a andar, e Laura sentiu que sua vida anterior morria naquele instante. A partir daquele momento, ela era propriedade de André Mendonça, um homem que não fazia ideia de quem ela era, mas que havia achado justo pagar 50 mil reais por uma esposa indesejada. O que Laura não sabia era que André Mendonça guardava segredos capazes de virar toda aquela história de cabeça para baixo, e que às vezes as piores humilhações da vida são apenas o começo de algo completamente inesperado. A carruagem parou em frente a uma casa grande, mas simples, muito diferente da mansão Montenegro onde Laura havia crescido. Ela olhou pela janela e viu um homem alto, de ombros largos, esperando na varanda. André Mendonça. O homem que, segundo o pai, havia pago 50 mil reais por ela, como quem compra gado. Laura esperava que ele fosse como todos os outros homens que conhecera. Arrogante, frio, cruel. Esperava que a olhasse com aquele nojo disfarçado que já havia aprendido a reconhecer. Mas quando André desceu os degraus e abriu a porta da carruagem, a primeira coisa que ela viu foram os olhos dele, castanhos, cansados, mas sem crueldade. Senhora Laura, disse ele, com uma voz grave, porém suave. Estendeu a mão para ajudá-la a descer. Laura hesitou. Estava preparada para a grosseria, mas aquele gesto parecia gentil demais. Pegou a mão dele, ainda desconfiada, e desceu da carruagem. Esperava ver decepção no rosto dele quando observasse seu corpo de perto. Afinal, o pai havia deixado claro que ela era uma mulher inútil. Mas André apenas a olhou com respeito. Deve estar cansada da viagem. Vamos entrar, disse ele calmamente. Pegou a pequena valise das mãos dela e começou a caminhar em direção à casa. Laura o seguiu, confusa. Cadê a crueldade? Cadê o desprezo? Cadê o arrependimento de ter pago por uma mulher como ela? Por dentro, a casa era aconchegante.
Móveis de madeira bem cuidados, cortinas limpas, cheiro de café fresco e pão quente. Não tinha o luxo da mansão Montenegro, mas tinha algo que a casa dela nunca tivera: calor humano. Seu quarto fica aqui, disse André, abrindo a porta de um cômodo simples, mas acolhedor. Pode descansar o quanto precisar. Quando estiver pronta, a gente conversa. Laura entrou, colocou a valise sobre a cama de casal, não de solteiro como esperava. Os lençóis eram brancos e cheiravam a lavanda. Uma janela dava vista para um jardim bem cuidado. Tudo parecia estranho, mas agradável. André chamou antes que ele saísse. Sim, Laura. Ela respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. Se ia viver naquele inferno, pelo menos queria entender as regras. Por que você me comprou? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. André parou, a mão ainda sobre a maçaneta da porta. Por um longo momento ele não disse nada. Então se virou devagar e a encarou. Quem disse que eu comprei você? Meu pai. Ele disse que você pagou 50 mil reais para ter uma esposa, que me vendeu como se eu fosse gado. As palavras saíram carregadas de toda a humilhação acumulada dentro dela. André fechou a porta e se aproximou lentamente. Laura instintivamente deu um passo para trás, mas ele parou a uma distância respeitosa. Laura, seu pai mentiu para você sobre muitas coisas, disse com voz firme. Como assim mentiu? Perguntou ela, o coração disparado. Ele disse que eu aceitei te comprar mesmo você sendo... André hesitou. Sendo como você é? Como eu sou? Ela devolveu com a voz trêmula. O tom dele mudou, mais suave, confuso. Sim, como você é. Laura sentiu as palavras travarem na garganta. Feia, gorda. A voz dela saiu quebrada. Foi assim que ele sempre me chamou. As palavras doíam como sempre doeram. André ficou parado, imóvel, mas ela percebeu algo diferente no olhar dele. Não era pena. Era raiva. Raiva pura. Seu pai te chamava disso? Perguntou ele com a voz tensa. Laura não conseguiu responder. Apenas abaixou os olhos, envergonhada. Ver a raiva no rosto de André por causa do que o pai fazia com ela era mais do que conseguia processar. E naquele instante, sem entender completamente por quê, ela percebeu que algo dentro dela começava a mudar. André ficou parado por um momento e Laura viu algo passar pelos olhos dele. Não era pena, era raiva. Raiva pura. Seu pai te chamava de gorda? Perguntou com a voz tensa. Laura se sentiu incapaz de falar. Ver a raiva no rosto de André por causa do que o pai fazia com ela era mais do que conseguia suportar. Laura, disse ele respirando fundo, eu já conhecia a verdade sobre a situação da sua família antes de aceitar esse acordo. Ela o olhou confusa. Sabia das dívidas de jogo do seu pai, sabia que ele estava desesperado e sabia que você estava sendo forçada a isso. Então, por que aceitou? A voz dela era quase um sussurro. André se sentou na única cadeira do quarto, como se precisasse se equilibrar antes de continuar. Porque reconheci em você alguém que estava sendo tratada da mesma forma que eu fui tratado, depois que perdi minha família. Laura arregalou os olhos. Você perdeu sua família? Ele assentiu lentamente. Minha esposa, Helena, e meu filho, Gabriel, morreram há 10 anos. Foi um acidente de carruagem. A voz dele ficou baixa, embargada de dor. Depois disso, continuou, todo mundo em Curitiba começou a me evitar. Me olhavam como se eu fosse contagioso, como se minha dor fosse uma doença, como se eu fosse menos que humano. Laura sentiu uma pontada profunda no peito. Ela conhecia bem aquela sensação. A de ser tratada como se não tivesse valor, como se existisse apenas para causar vergonha.
Quando seu pai veio me procurar, oferecendo esse casamento, eu percebi que você estava numa situação parecida, disse André, encarando-a com sinceridade. Rejeitada, humilhada, esquecida. Ele fez uma pausa. Pensei que talvez pudéssemos ajudar um ao outro. Ajudar como? Perguntou Laura, desconfiada. Sendo respeitosos, sendo gentis, sendo humanos, respondeu ele com simplicidade. Laura se sentou na beira da cama. As pernas tremiam. Aquilo não fazia sentido. Homens não eram gentis com mulheres como ela. Homens não a respeitavam. Homens a olhavam com desprezo ou fingiam que ela não existia. Você não está arrependido de ter aceitado uma mulher como eu? Perguntou com a voz embargada. André se levantou e caminhou até a janela. Laura, posso te fazer uma pergunta? Pode. Quem te disse que você é menos que qualquer outra mulher? A pergunta a atingiu como um raio. Ela piscou, confusa, tentando entender. Todo mundo, respondeu com a voz trêmula. Meu pai, meu irmão, os pretendentes que meus pais tentaram arrumar. Todos sempre deixaram claro que eu sou inadequada. Inadequada? Ele perguntou se virando. Inadequada para quê? Para ser esposa, para ser mãe. Para ser amada. Ela abaixou os olhos. Para ser aceita. André a observou em silêncio, e Laura viu, nos olhos dele, algo que nunca havia visto nos olhos de nenhum homem. Compaixão genuína. Laura, disse ele, quebrando o silêncio. Você quer jantar comigo? Ela piscou, surpresa com a mudança repentina de assunto. Eu posso cozinhar, respondeu hesitante. Ótimo. A cozinha é sua, respondeu ele com um pequeno sorriso. Uma hora depois, Laura estava na cozinha, preparando um ensopado simples com os ingredientes que encontrou. André sentou-se à mesa e ficou observando em silêncio, sem criticar, sem reclamar, sem demonstrar impaciência. Quando ela serviu o prato para ele, Laura esperou. Esperou pela crítica, pela risada, pelo comentário cruel, aquele tipo que dizia que mulheres gordas só sabiam cozinhar porque comiam demais. Mas André levou a colher à boca, fechou os olhos e soltou um suspiro baixo. Fazia 2 anos que eu não comia uma refeição de verdade. Como assim? Perguntou ela surpresa. Desde que Helena morreu, eu só como o que é necessário para sobreviver. Pão, queijo, o básico. Ele sorriu com tristeza. Este ensopado tem sabor de casa, tem sabor de cuidado. As palavras o envolveram num silêncio quente. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando foi a última vez que alguém elogiou o que ela fazia? Quando foi a última vez que alguém disse que ela cuidava de algo ou de alguém? Eles comeram em silêncio. Mas não era o silêncio vazio que ela conhecia. Era o silêncio tranquilo de 2 pessoas que entendiam a dor uma da outra sem precisar explicá-la. Depois do jantar, André mostrou a casa. Era simples, mas bem cuidada. Na sala, Laura parou de repente diante de um retrato. Uma mulher loira, magra, delicada. O oposto completo dela. Essa era a Helena, disse André parando ao lado dela. Laura olhou para o retrato e depois para o próprio reflexo no vidro da moldura. A diferença era gritante. Helena era tudo o que Laura nunca seria. Pequena, frágil, bonita, leve. Agora eu entendo, sussurrou Laura. Entende o quê? Perguntou ele. Por que você aceitou se casar comigo? Ela respirou fundo. Você sabia que eu nunca tentaria substituir ela. Sabia que eu era tão diferente que nunca seria uma ameaça à memória dela. André ficou em silêncio por um longo momento. Laura, está tudo bem? Ela se afastou do retrato devagar. Está sim, eu entendo. Sorriu com tristeza. É melhor assim. Pelo menos você é honesto. Naquela noite,
Laura deitou na cama do quarto que André havia preparado para ela e ficou olhando o teto por horas. Do quarto ao lado, ouvia o som dos passos dele, indo e vindo. Ela sabia que ele também não conseguia dormir. Tinha esperado crueldade e encontrado gentileza. Tinha esperado desprezo e encontrado respeito. Mas agora percebia que, às vezes, até a gentileza podia doer. Principalmente quando vinha acompanhada da certeza de que você nunca seria a primeira escolha de ninguém. André Mendonça não havia comprado Laura. Ele a aceitara. E talvez isso fosse ainda mais complexo do que uma simples transação. Porque agora, Laura precisava aprender a viver com um homem que a tratava bem, mas que ainda amava uma mulher morta. Uma mulher que era tudo o que ela nunca seria. Naquela madrugada, Laura acordou com o som de soluços vindos do quarto ao lado. Eram soluços masculinos, profundos, o tipo de choro que vem do fundo da alma, quando alguém acredita que ninguém está ouvindo. André estava chorando. Ela ficou deitada, imóvel, ouvindo por quase 1 hora, o coração apertado. Que tipo de dor fazia um homem forte chorar assim? Quando o silêncio finalmente voltou, Laura não conseguiu mais dormir. Na manhã seguinte, André havia saído cedo para o campo sem dizer nada. Laura ficou sozinha na casa, perdida, sem saber qual era seu lugar ali. Não era uma esposa de verdade, não era empregada, não era nada definido. Era apenas alguém que estava ali. Foi então que decidiu arrumar a casa. E foi assim que tudo começou a mudar. Enquanto organizava a sala, Laura percebeu uma gaveta entreaberta. Sem pensar muito, puxou-a completamente. E o que viu ali dentro fez seu coração parar. Eram cartas. Dezenas de cartas escritas à mão. Todas começavam da mesma forma. Minha querida Helena. Laura pegou uma delas com as mãos trêmulas e começou a ler. Minha querida Helena, hoje faz 6 meses que você partiu e eu ainda acordo esperando ver você ao meu lado. Ainda ponho café para 2 pessoas. Ainda converso com você antes de dormir. Os vizinhos acham que estou ficando louco e talvez estejam certos. Como é que eu continuo vivendo sem a mulher que era a minha alma? Laura sentiu como se tivesse levado uma facada no peito. Continuou lendo, incapaz de parar. Helena, meu amor, trouxe uma mulher para casa hoje. Sei que você entenderia. Não é amor, nunca poderia ser. É só companhia, alguém para quebrar este silêncio que está me matando. Ela não é como você, minha princesa. Ninguém jamais será, mas talvez, só talvez, eu consiga fingir por um tempo que não estou completamente sozinho. As lágrimas começaram a cair, borrando a tinta no papel. Laura leu carta após carta, cada uma mais devastadora que a anterior. André descrevia Helena como minha estrela, minha razão de viver, a mulher mais perfeita que Deus criou. E sobre Laura, ele escrevia: ela é gentil, mas não é você. Ela cozinha bem, mas não é você. Ela tenta, mas nunca, jamais será você. O coração de Laura despedaçava a cada linha. Ela estava tão absorvida na leitura que não ouviu os passos na varanda. Quando André apareceu na porta da sala e a viu com as cartas nas mãos, o rosto dele se transformou numa máscara de fúria. O que você está fazendo? Rugiu e Laura saltou da cadeira, derrubando as cartas no chão. Ela nunca o tinha visto bravo. Agora entendia por quê. Ele era aterrorizante quando irritado. Eu estava só arrumando. Tentou explicar, a voz falhando. E decidiu ler as minhas cartas particulares? Gritou ele, mais alto do que qualquer homem já havia gritado com ela. Como você ousa? Como eu tenho coragem? Ela rebateu, com lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto.
porque depois de uma vida inteira sendo humilhada, eu pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me via como gente. Eu nunca disse que você era especial, devolveu André com o rosto vermelho de raiva. Não, você não disse, Laura gritou de volta, surpreendendo os dois. Você só me trouxe para cá para fingir que sua mulher perfeita não está morta. Eu sou só um substituto barato, um remendo para preencher o vazio. André ficou pálido. Você não entende nada. Eu entendo tudo, gritou ela, pegando uma das cartas do chão. Li suas palavras. Ela tenta, mas nunca, jamais será você. Essa sou eu, a mulher que nunca vai ser boa o suficiente nem para substituir uma morta. Cale a boca. André arrancou a carta das mãos dela. Você não tem direito de falar da Helena. Você não a conheceu. Você não sabe o que é perder uma mulher perfeita, delicada, que me amava de verdade. E eu? O que eu sou, então? Laura gritou com as lágrimas escorrendo sem controle. Seu animal de estimação? Sua empregada que não precisa de salário? Sua boneca de pano para fingir que você ainda tem uma vida? André respirava pesado, o rosto contorcido. E o que ele disse a seguir partiu o coração de Laura ao meio. Você é inconveniente. A palavra ecoou na sala como um tiro. Inconveniente. Laura recuou, atordoada, como se tivesse levado uma bofetada. Inconveniente, repetiu com a voz rouca. 23 anos sendo chamada de gorda, de inútil, de feia. E agora eu sou inconveniente. Laura, eu não quis dizer... Não quis dizer o quê? A verdade? Ela riu, mas foi uma risada sem alegria. Sabe o que eu li nas suas cartas, André? Que você era médico, um médico respeitado em Curitiba, que largou tudo para se enterrar nesta fazenda porque não consegue aceitar que sua esposa morreu. André ficou imóvel. Você não sabe de nada. Sei sim. Sei que você é covarde. Laura estava fora de si, dizendo tudo o que guardara por anos. A minha família me humilhou a vida inteira, mas pelo menos eles tinham a honestidade de me odiar abertamente. Você é pior. Você finge bondade enquanto me usa para fingir que sua vida perfeita não acabou. Saia daqui, rugiu André, apontando para a porta. Saia da minha casa. Com prazer, respondeu ela entre soluços. Laura correu para o quarto, pegou sua valise e saiu batendo a porta. Lá fora, o céu já escurecia, mas ela não se importou. Começou a andar pela estrada de terra sem destino, só querendo se afastar daquele homem e daquela dor. Como pôde ser tão ingênua? Como pôde acreditar que alguém como André Mendonça seria capaz de vê-la como mais que um objeto de conveniência? Caminhou por horas no escuro, chorando, tropeçando, perdida. Quando finalmente parou, estava no meio do nada. O céu se abriu em trovões e a chuva caiu pesada. Em poucos minutos virou uma tempestade. Laura se abrigou debaixo de uma árvore, tremendo de frio e medo. Estava molhada, exausta e começando a perceber que talvez tivesse cometido o maior erro da sua vida. Foi então que ouviu o som dos cascos. Laura! A voz dele cortou a tempestade. Laura! Era André. Ele estava gritando o nome dela com desespero. Laura ficou quieta, escondida, sem querer vê-lo. Não queria mais ouvir mentiras sobre bondade quando, na verdade, ela era apenas conveniente. Mas ele continuou chamando. Por horas, ela o ouviu cavalgar de um lado para o outro, a voz ficando cada vez mais desesperada. Laura, por favor, onde você está? Eu sinto muito. Um relâmpago iluminou o céu. Laura o viu, não muito longe dali, encharcado, o cavalo nervoso, e algo dentro dela se partiu. Ele estava chorando. André Mendonça estava chorando enquanto gritava o nome dela. Laura, por favor, volte! A voz dele quebrou. Eu não posso perder mais ninguém. Eu não posso. O coração dela apertou.
Saiu de trás da árvore, tremendo. André! Gritou. Ele virou o cavalo em direção à voz e quase caiu da sela ao vê-la. Em segundos estava no chão, correndo até ela. Meu Deus, Laura, você está bem? Está machucada? Perguntou, passando as mãos trêmulas sobre os ombros dela. Eu procurei por você a noite inteira. Pensei que tinha perdido você também. Por que você se importa? Ela perguntou com os olhos marejados. Eu sou só conveniente, lembra? André parou e olhou dentro dos olhos dela. No escuro da tempestade, molhado, ofegante, ele finalmente falou a verdade. Porque você não é conveniente, Laura. Ele respirou fundo. Você é corajosa, é forte. Você enfrentou sua família, enfrentou a mim, enfrentou uma tempestade sozinha. A voz dele vacilou. E eu sou um covarde. Um covarde que estava usando você para fugir da própria dor. Laura ficou parada, a chuva escorrendo pelo rosto. As palavras dele a atingiam como fogo e alívio ao mesmo tempo. Me perdoa pelo que eu disse. André sussurrou. Por favor, não me deixa sozinho de novo. E pela primeira vez, Laura viu André Mendonça não como o homem que a aceitou por pena, mas como um homem quebrado, que talvez precisasse dela tanto quanto ela precisava dele. Não era amor, ainda, mas era honestidade. E pela primeira vez na vida, Laura se sentia vista como uma pessoa. Naquela manhã de terça-feira, ela estava no jardim plantando tomates quando ouviu o som de cascos se aproximando. Levantou a cabeça e viu uma carruagem elegante parar diante da casa. Seu sangue gelou ao reconhecer o brasão da família. Marcelo de Azevedo, seu irmão mais velho, desceu da carruagem como se fosse dono do lugar. Alto, magro, impecavelmente vestido. Ele tinha o mesmo ar de superioridade do pai. Laura não o via havia 6 meses e esperava nunca mais ver. Laura! Gritou Marcelo, atravessando o portão sem pedir licença. Então é aqui a sua nova vida de camponesa? Ela se levantou devagar, limpando as mãos no avental. O que você veio fazer aqui, Marcelo? Vim ver como minha irmãzinha está se adaptando à vida de fazendeira, respondeu ele com ironia. Olhou-a de cima a baixo, com desprezo. Nossa! Conseguiu ficar ainda mais gorda. Impressionante. A velha dor da humilhação queimou dentro dela, mas dessa vez, Laura não abaixou a cabeça. Fale logo o que você quer. Direta ao ponto, gosto disso. Ele sorriu, um sorriso frio. Preciso de dinheiro, Laura, muito dinheiro, e já que agora você tem um marido rico, acredito que pode ajudar. André não te deve nada. Marcelo riu alto. Minha querida irmã, você realmente acha que aqueles 50 mil reais que ele pagou por você foram suficientes para resolver os problemas da nossa família? Laura sentiu o estômago afundar. Como assim? Papai só te contou metade da história, criança. Nossa família deve muito mais que 50 mil. Muito mais. Ele se aproximou com aquele olhar cruel. E agora que você é esposa de um fazendeiro próspero, é sua obrigação ajudar. Minha obrigação? A voz dela subiu firme. Claro! Você finalmente serviu para alguma coisa na vida, além de ser um fardo. Agora vai continuar servindo. Marcelo deu mais um passo à frente, imponente. Você vai me dar esse dinheiro, Laura? Gritou Marcelo tão alto que parecia querer acordar os mortos. Ou eu conto para toda a cidade como você chegou até aqui. Foi nesse momento que André apareceu vindo do campo. Ele tinha ouvido os gritos e vinha caminhando rápido em direção ao jardim. Quem é esse? Perguntou Marcelo, olhando André de cima a baixo como se avaliasse o gado. Meu marido, respondeu Laura, firme. Marcelo riu na cara dela. Esse é o fazendeiro que aceitou você? Nossa, Laura, ele realmente devia estar desesperado. Marcelo, sibilou ela entre os dentes. O quê?
É a verdade. Olha para você. Depois olha para ele. O homem claramente fez caridade. Ele falou alto o suficiente para André ouvir. Aposto que ele já está se arrependendo de ter aceitado uma mulher esquisita como você. André chegou até eles nesse momento, o rosto fechado. Com quem estou falando? Marcelo de Azevedo, irmão de Laura. Vim buscar o dinheiro que você deve à nossa família, respondeu estendendo a mão com um ar de superioridade. André olhou para a mão estendida, mas não apertou. Eu não devo dinheiro nenhum à sua família. Ah, não deve? Marcelo riu. Você pagou 50 mil reais pela minha irmã, certo? Pois acontece que nossa família deve 200 mil. Você comprou apenas um quarto da dívida. Laura viu o rosto de André mudar. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. 200 mil? Repetiu André em voz baixa. É isso mesmo. E agora que Laura está casada com você, é responsabilidade de vocês pagarem o resto. Marcelo estava claramente se divertindo com a situação. Afinal, você comprou a rejeitada. Agora tem que arcar com os problemas que vêm junto. Chega! Gritou Laura, perdendo o controle. Chega de me chamar de gorda. Chega de falar de mim como se eu fosse propriedade. Marcelo a olhou surpreso. Laura nunca tinha gritado com ele antes. Nossa, a gordinha criou coragem. Que fofo, ironizou ele, rindo. Mas continua sendo o que sempre foi. Um fardo que a família teve que vender porque ninguém mais quis. Foi então que André se aproximou de Marcelo e Laura viu algo no olhar do marido que a arrepiou. André era muito maior, mais forte e estava claramente furioso. Saia da minha propriedade, agora, disse ele com a voz firme. Escuta aqui, fazendeiro. Marcelo começou. Dan, eu disse para sair, rugiu André tão alto que até os cavalos da carruagem se assustaram. E se eu ouvir você menosprezar minha esposa mais uma vez, vou te quebrar no meio. Marcelo recuou assustado. Não esperava que André defendesse Laura. Você ainda vai me ouvir? Gritou caminhando em direção à carruagem. Família é família. Laura nos deve essa ajuda. A carruagem se afastou, levantando uma nuvem de poeira. Laura ficou tremendo de emoção. Olhou para André, esperando ver decepção nos olhos dele, por descobrir que a dívida da família era muito maior do que imaginava. André, eu não sabia... Começou ela. Você não sabia de nada, interrompeu ele. A voz não estava brava, estava cansada. Seu pai mentiu para você sobre tudo, não foi? Laura não conseguiu responder. E agora seu irmão confirmou que você foi vendida como gado. André, eu sinto muito. Se quiser que eu vá embora, eu vou. André se virou e olhou diretamente para ela. Laura, você ouviu o que eu disse para o seu irmão? Que ele tinha que sair? Pois bem, eu também disse que você é minha esposa e chamei você de minha esposa. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. E quando ele te chamou de gorda, eu quis quebrar a cara dele. Laura piscou confusa. Por quê? Porque ninguém fala assim com você na minha frente. Ninguém. Nem sua família, nem ninguém. Antes que ela pudesse responder, outra carruagem apareceu na estrada. Desta vez, Laura reconheceu imediatamente. Era a carruagem do pai. Não, sussurrou. Não pode ser. O conde Montenegro desceu da carruagem com toda a arrogância que Laura lembrava. Vestido como se fosse a uma festa, sorrindo como se estivesse fazendo uma visita social, caminhou até eles como se fosse dono do lugar. Laura, minha filha, como você está? A hipocrisia na voz dele fez Laura sentir náusea. O que o senhor quer aqui? Vim conversar com seu marido sobre alguns ajustes no nosso acordo. O conde olhou para André com o mesmo sorriso falso.
Senhor Mendonça, acredito que meu filho Marcelo esteve aqui mais cedo. Esteve, respondeu André seco, e eu o expulsei. Entendo. O conde riu como se fosse uma brincadeira. Ele pode ser um pouco impulsivo, mas precisamos conversar sobre o pagamento restante. Pagamento restante? Repetiu André, franzindo o senho. Sim, quando fizemos nosso acordo original, mencionei que a dívida era de 50 mil, mas bem, talvez eu tenha subestimado um pouco o valor. Laura viu o marido ficar pálido. Um pouco? 200 mil no total. Você já pagou 50. Restam 150. O conde falava como se discutisse o preço de batatas. Tenho certeza de que um homem da sua posição não terá dificuldades em pagar o restante. André ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz dele saiu perigosamente baixa. Você me enganou. Não enganei. Apenas omiti alguns detalhes, respondeu o conde, dando de ombros. Mas agora que você já está casado com Laura, somos família. E família se ajuda, não é? Família? Gritou Laura. O senhor me vendeu como gado e agora vem falar de família? O conde a olhou com irritação. Laura, não seja dramática. Você deveria estar agradecida. Encontrei um marido para você quando ninguém mais queria uma mulher do seu tamanho. Chega! Gritou ela com a voz mais forte que jamais tivera. Chega de humilhação! Chega de me tratar como mercadoria! Laura tremia da cabeça aos pés, o rosto em lágrimas. O senhor não é meu pai. Pai de verdade não vende a filha. O conde ficou chocado. Laura nunca tinha falado assim com ele. E o senhor não vai tirar mais um centavo do André, continuou ela, a voz firme. Ele já pagou mais do que eu valho. Ela deu um passo à frente. Agora saia daqui e nunca mais volte. Laura enfrentou o conde, usando o tom autoritário que sempre funcionava. Eu disse para sair, gritou ela, fora de si. Anos de humilhação finalmente explodiam. E se voltar aqui, vou contar para toda a cidade como o senhor perdeu nossa fortuna no jogo e vendeu a própria filha para pagar as dívidas. O conde empalideceu. Aquilo seria um escândalo capaz de destruir completamente a reputação dele. André observava tudo em silêncio. Laura podia sentir o olhar dele fixo nela. Quando se virou, viu algo nos olhos do marido que nunca tinha visto antes. Admiração. Você ouviu minha esposa, disse André sem tirar os olhos dela. Saia da nossa propriedade e não volte mais. Derrotado e humilhado, o conde Montenegro subiu de volta à carruagem e partiu sem dizer mais nada. Quando ficaram sozinhos, André se aproximou lentamente de Laura. Onde estava essa mulher todos esses dias? Perguntou num tom suave. Que mulher? Ela murmurou. A mulher forte que acabou de expulsar o próprio pai e defender o nosso casamento. Laura ainda tremia de adrenalina. Eu não sei. Ninguém nunca me disse que eu era forte. André sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que ela ouviu dar. Pois eu estou dizendo agora. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Laura ficou parada no meio do pátio, o coração disparado. Não era medo, era algo novo, algo que parecia poder. Pela primeira vez na vida, ela tinha enfrentado quem a humilhava. Tinha se defendido. E André a olhava, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Laura, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Como você se sente? Ela olhou para as próprias mãos, ainda sujas de terra do jardim, ainda tremendo de emoção. Eu me sinto livre. André se aproximou devagar, como se temesse quebrar algo precioso. Você foi incrível. A forma como enfrentou seu pai. Eu nunca tinha feito isso antes, disse ela, olhando nos olhos dele.
Nunca tinha defendido ninguém, nem a mim mesma. Por que fez hoje? Perguntou André com a voz rouca. Laura pensou por um momento e respondeu com sinceridade. Porque você me defendeu primeiro. Quando meu irmão me chamou de gorda, você quase partiu para cima dele. Ninguém nunca fez isso por mim. André parou bem à frente dela, tão perto que Laura podia sentir o calor do corpo dele. Laura, preciso te pedir uma coisa. O quê? Perdão, disse ele com a voz embargada. Perdão por ter te tratado como substituta da Helena. Perdão por ter te chamado de inconveniente. Perdão por não ter enxergado antes quem você realmente é. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Quem eu realmente sou? Uma mulher forte, corajosa, que sobreviveu a anos de humilhação e ainda consegue ser gentil. Uma mulher que defende quem ama, mesmo quando ninguém nunca a defendeu. André levantou a mão, hesitante. Posso? Laura assentiu. Quando ele tocou de leve a bochecha dela, ela fechou os olhos. Era o primeiro toque carinhoso que recebia de um homem. Laura, você quer jantar comigo hoje? Ela abriu os olhos confusa. De verdade? Sim, não como hóspedes dividindo uma casa, mas como pessoas que se importam uma com a outra. E naquela noite, o jantar foi diferente de todos os outros que já tinham compartilhado. André fez questão de servir Laura primeiro, de perguntar se a comida estava boa, de realmente conversar com ela. E Laura se surpreendeu rindo de verdade pela primeira vez em muitos anos. Posso te fazer uma pergunta? Perguntou André quando terminaram de comer. Pode. Como você conseguiu manter a bondade depois de tudo que fizeram com você? Laura pensou por um longo momento antes de responder. Acho que é porque eu sei como dói ser tratada mal e nunca quis fazer outra pessoa sentir essa dor. André a olhou com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Você é extraordinária, Laura, e eu fui um idiota por não ver isso desde o primeiro dia. Depois do jantar foram para a sala. Laura, como sempre, parou diante do retrato de Helena, a primeira esposa de André. Mas dessa vez, ele se aproximou dela. Laura, tem uma coisa que preciso fazer. Ele caminhou até a escrivaninha onde guardava as cartas e pegou o maço inteiro. O que vai fazer? Perguntou ela confusa. O que eu deveria ter feito há muito tempo. André caminhou até a lareira e acendeu o fogo. Vou queimar essas cartas. Laura arregalou os olhos assustada. André, não! Elas são suas lembranças da Helena? São prisões, respondeu ele com firmeza. Correntes que me mantêm preso a um passado que nunca vai voltar. Mas você amava ela. Amava, disse ele com a voz embargada, e sempre vou amar a memória dela. Mas Helena está morta, Laura, e eu estou vivo. Ele respirou fundo. E você está aqui. Viva, real, corajosa, linda. Linda? Ela riu com amargura. André, você não precisa mentir. Não estou mentindo. Ele largou as cartas e se aproximou dela, passo a passo. Quer saber quando percebi que você é linda? Laura ficou em silêncio, incapaz de responder. Hoje, quando você enfrentou seu pai, quando gritou, chega de humilhação, quando defendeu o nosso casamento como se fosse real. André levantou as mãos e segurou o rosto dela com cuidado. Naquele momento, você estava radiante, estava poderosa, estava absolutamente linda. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Posso te beijar? Ele perguntou baixinho. De verdade desta vez. Não por conveniência nem por solidão, mas porque eu quero, porque você é você. Quando os lábios dele tocaram os dela, Laura sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Não era apenas um beijo,
Era o peso de uma vida inteira de humilhação sendo lavado por um instante de ternura pura. Quando se separaram, André encostou a testa na dela. Laura, você quer tentar fazer isso dar certo? Não como um acordo ou uma conveniência, mas como duas pessoas que realmente se importam. Ela o olhou com os olhos marejados. Você realmente se importa comigo? Me importo tanto que dói, sussurrou ele. Me importo tanto que, quando vi você enfrentando sua família, senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. Orgulho de você ser minha esposa. Laura se jogou nos braços dele, chorando. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de esperança. André a carregou até o quarto principal. Não o quartinho simples onde ela dormia, mas o quarto dele. E quando a deitou na cama, suas mãos foram gentis, reverentes, como se ela fosse preciosa. Você tem certeza? Perguntou, olhando nos olhos dela. Laura respirou fundo. Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza de alguma coisa. Quando André a amou naquela noite, foi como se Laura renascesse. Cada carinho dele era uma palavra de afirmação, cada beijo uma promessa, cada sussurro em seu ouvido uma cura para os anos de rejeição. Você é perfeita, sussurrou ele na escuridão. Você é minha. De manhã, Laura acordou nos braços de André e, pela primeira vez em 23 anos, sentiu-se completa. Quando ele abriu os olhos e sorriu para ela, o sorriso era diferente, leve, verdadeiro. Bom dia, minha esposa. Minha esposa. As palavras soaram diferentes agora, eram reais. André, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você realmente pagou 50 mil reais por mim? André ficou em silêncio por um momento e Laura viu algo passar em seu olhar. Laura, tem uma coisa que preciso te contar. O coração dela acelerou. O quê? Eu nunca assinei contrato nenhum com o seu pai. Laura se sentou na cama, atordoada. Como assim? Quando ele veio me procurar, desesperado, falando sobre casar você comigo, eu disse que aceitaria conhecê-la. Só isso. Disse que, se nos dessemos bem, eu consideraria o casamento. André segurou as mãos dela. Mas ele estava tão desesperado que inventou toda a história. Disse a você que já estava tudo acertado. Então, você nunca me comprou? Nunca. Nem pagaria, nem poderia. André sorriu com tristeza. Quando você chegou aqui, vi uma mulher sofrendo tanto quanto eu. E pensei que talvez pudéssemos nos ajudar. Laura demorou a processar as palavras. Então, eu nunca fui vendida. Não, você foi enganada pelo seu próprio pai, assim como eu fui enganado. Ele a puxou para mais perto. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Perguntou ela, quase sem voz. Se tivesse que pagar, eu pagaria qualquer quantia por você. Agora que sei quem você é, eu pagaria uma fortuna para ter você na minha vida. As lágrimas voltaram, mas agora eram de pura felicidade. Então, o que somos agora? Perguntou Laura com a voz embargada. André sorriu e a beijou suavemente. Somos duas pessoas que se encontraram na dor e decidiram construir algo bonito juntas. Somos marido e mulher de verdade. Somos o começo de uma história de amor. Laura olhou pela janela e viu o sol nascendo sobre a fazenda Esperança Nova. Pela primeira vez, o futuro parecia cheio de possibilidades e não de limites. E quando André a beijou novamente, ela soube que finalmente tinha encontrado o seu lugar no mundo. Tenho uma carta para a senhora. Vem do Conde Montenegro. O sorriso desapareceu de seu rosto. Laura pegou a carta com as mãos trêmulas e esperou o menino ir embora antes de abrir. O que leu a fez sentir um nó no estômago. Minha querida filha Laura,
Espero que esta carta a encontre bem. Escrevo para convidá-la para o baile de gala que darei no próximo sábado, em comemoração aos meus 60 anos. Toda a alta sociedade estará presente e seria uma honra ter minha filha e meu genro conosco. Peço que compareçam. Laura leu o final da carta e sentiu o sangue ferver. Tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Com amor paternal, Conde Montenegro. Amor paternal. Aquelas duas palavras pareciam uma afronta. O homem que a chamara de gorda, que a vendera para pagar dívidas de jogo, agora falava em amor paternal. André chegou do campo naquele momento e viu o rosto dela tenso, pálido. O que foi? Laura estendeu a carta amassada. André leu em silêncio e sua expressão foi ficando cada vez mais sombria. Ele tem coragem, disse, cerrando os punhos. Mas tem algo estranho nisso. Meu pai nunca faz nada sem um motivo, respondeu Laura, andando de um lado para outro. E essa história de surpresa maravilhosa? Estou com medo do que ele está planejando. Você quer ir? Perguntou André. Laura parou e olhou para ele. Parte de mim quer. Quero olhar nos olhos dele e mostrar que ele não conseguiu me destruir. E a outra parte? Perguntou André, se aproximando. A outra parte tem medo de que ele esteja armando algo. Algo para me humilhar na frente de todos. André segurou as mãos dela. Laura, você não é mais a mulher que saiu daquela casa. Você é forte agora. Você sabe quem é. Mas e se... E se nada? Interrompeu ele com ternura. Se você quiser ir, nós vamos. E eu estarei ao seu lado o tempo todo. Laura olhou nos olhos dele e viu a certeza que precisava. Quero ir. Quero que ele veja que não conseguiu me quebrar. E estava perfeitamente ajustado ao seu tamanho. Mas havia algo sombrio naquela generosidade repentina. Por que ele me mandaria um vestido? Perguntou desconfiada. Talvez porque queira que você pareça apresentável para o que estiver tramando, respondeu André com firmeza. A suspeita dele se confirmou no dia seguinte. Joana, a antiga governanta da mansão Montenegro, apareceu na fazenda Esperança Nova, ofegante, olhando por cima do ombro como se estivesse sendo seguida. Menina, preciso te avisar de uma coisa, disse, assim que Laura a recebeu na cozinha. O que foi, Joana? Seu pai está aprontando uma. Tem um homem lá em casa, um conde italiano muito rico. Ele anda dizendo para todo mundo que seu casamento com o senhor André foi um erro, que você foi enganada. O sangue de Laura gelou. Como assim? Ele está dizendo que vai anular o casamento e te casar com o italiano. Diz que é o melhor para você. Ele quer me vender de novo. Ah, murmurou Laura, sentindo o chão sumir sob os pés. Quer, menina? Já recebeu um pagamento adiantado. Está desesperado. As dívidas cresceram mais do que ele consegue esconder, disse Joana, chorando. Laura se apoiou na mesa, tremendo. Ele não pode fazer isso. Eu sou casada. Ele está dizendo que o casamento não foi consumado direito, que há meios de anular, explicou Joana, soluçando. Quando André soube, a reação foi imediata e furiosa. Nós vamos a esse baile, disse, com os olhos faiscando, e o seu pai vai descobrir que cometeu o maior erro da vida dele. Você está deslumbrante, disse ele emocionado. André estava elegante em um terno preto, mas não a elegância fria da nobreza, e sim a natural de um homem seguro de si. André, disse Laura hesitando, antes de irmos preciso saber uma coisa. O quê? Você é realmente só um fazendeiro? Ele sorriu, misterioso. Por que a pergunta? Porque a forma como você fala, como se porta. Você não é um homem comum. André respirou fundo. Eu era médico em Curitiba. Minha família tinha muito dinheiro, mas quando Helena morreu, deixei tudo para trás. Quis uma vida simples.
Ele se aproximou dela e acrescentou com voz firme: mas, se for necessário, posso voltar a ser quem eu era antes. O que isso significa? Significa que seu pai não faz ideia de com quem está mexendo. Entrou como uma mulher casada, confiante, linda e acompanhada de um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O silêncio foi absoluto. 200 pessoas pararam de conversar e viraram para olhar. Mas dessa vez, os olhares não eram de pena, eram de surpresa, admiração, até inveja. O conde Montenegro quase derrubou a taça de champanhe quando viu a filha. Ao lado dele estava um homem baixo, gordo, de meia idade, o tal conde italiano. «Laura!» disse o pai, aproximando-se com um sorriso falso. «Como você está linda!» «E o senhor, pai?» respondeu Laura fria. «Surpreso em me ver?» «Surpreso e feliz», mentiu o conde, disfarçando o incômodo. «Venham, quero apresentá-los a alguém muito especial». Fez sinal para o italiano se aproximar. «Este é o conde Salvatore de Milano. Ele ficou fascinado quando falei sobre você, Laura». O conde beijou a mão dela, mas Laura a retirou rapidamente. «Prazer», respondeu, seca. O conde estava justamente comentando como seria maravilhoso se você pudesse visitá-lo na Itália. Quem sabe até morar por lá, disse o pai, sorrindo. Laura sentiu André ficar tenso ao seu lado. Era a hora. «Pai, posso falar com o senhor em particular?» «Claro, querida», respondeu o conde desconfiado. Laura deu alguns passos, mas não o suficiente para que os outros não ouvissem. Ela queria que ouvissem. «Pai, soube que o senhor anda dizendo por aí que meu casamento foi um erro». O conde ficou pálido. «Laura, querida, não aqui». «Aqui sim», disse ela erguendo a voz. «O senhor disse que quer anular meu casamento para me casar com aquele homem». As conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para eles. «Laura, você não entende», começou o conde. «Eu entendo perfeitamente», gritou ela. «O senhor está tentando me vender de novo, como fez da primeira vez». Um murmúrio de choque percorreu o salão. «Vender?» Alguém sussurrou. «Como assim vender?» Laura continuou, com lágrimas de raiva nos olhos. «O senhor contou a essas pessoas como me chamava de gorda, como me vendeu para pagar suas dívidas de jogo, como dizia que eu era um fardo que finalmente serviria para alguma coisa». O conde ficou vermelho, suando. «Agora, Laura, pare com isso!» «Por que eu pararia?» rebateu ela firme. «É a verdade». Virou-se para a plateia, que observava em silêncio horrorizado. «Meu pai me vendeu como gado, porque perdeu a fortuna da família no jogo. E agora quer me vender de novo, para aquele homem, porque as dívidas aumentaram». O silêncio foi sepulcral. O conde Salvatore estava vermelho de vergonha. Claramente não sabia que estava tentando comprar uma esposa. Sem saber onde enfiar a cara, balbuciou um pedido de desculpas e saiu do salão às pressas. Aquela humilhação pública o afastaria da alta sociedade por muito tempo. Nesse momento, André se aproximou e colocou a mão na cintura de Laura. «E eu tenho muito orgulho de ser casado com uma mulher corajosa o suficiente para enfrentar quem a humilhou», disse ele, alto o bastante para todos ouvirem. «Senhor Mendonça», tentou o conde desesperado, «tenho certeza de que podemos chegar a um acordo». André riu, frio. «Acordo? Sabe o que é engraçado? O senhor acha que eu sou apenas um fazendeiro pobre que aceitou sua filha por desespero?» O conde respirou, esperançoso. André deu um passo à frente, o olhar firme e gelado. «Pois está muito enganado». André tirou um papel do bolso interno do paletó. «Esta é a escritura das minhas propriedades em Curitiba. 15 propriedades no centro da cidade, valendo mais do que toda a fortuna que sua família já teve, conde».
O papel passou de mão em mão entre os convidados curiosos. Os murmúrios se transformaram em exclamações de surpresa. André tirou outro documento. "E esta", disse ele com voz firme, "é a escritura da minha clínica médica, a maior clínica particular da cidade." O conde Montenegro estava branco como um lençol. André ergueu o olhar e completou: "Então, sua filha não se casou com um fazendeiro pobre, conde. Ela se casou com um dos homens mais ricos de Curitiba. E ela vale mais do que todo o ouro do mundo." Laura olhou para o pai, humilhado diante de toda a alta sociedade que ele tanto queria impressionar. "Pai", disse ela baixinho, mas com firmeza, "nunca mais tente me vender. Nunca mais me procure. E nunca mais me chame de filha, porque pai de verdade não faz o que o Senhor fez comigo." Laura se virou e saiu do salão de braços dados com André, deixando para trás uma vida inteira de humilhação. E pela primeira vez, foi ela quem teve a última palavra. "Você está perfeita." Aquele seria o casamento verdadeiro na igreja de São Miguel Arcanjo, com convidados que realmente os amavam, com votos que sairiam do coração. O primeiro casamento fora uma farsa armada pelo pai. Este seria a celebração do amor verdadeiro. "André, posso te fazer uma confissão antes de irmos?" perguntou ela, tentando controlar a emoção. "Qualquer coisa. Quando eu era pequena, sonhava com o meu casamento. Sonhava com um homem que me olharia como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Eu nunca pensei que isso fosse possível para alguém como eu." André se aproximou e enxugou as lágrimas com o polegar, cuidadoso para não borrar a maquiagem. "Laura, quer saber uma coisa? Desde o primeiro dia em que você chegou à Fazenda Esperança Nova, eu sabia que era especial." "Como assim?" perguntou ela surpresa. "Lembra quando você me perguntou por que eu tinha aceitado se casar com você? Eu disse que foi por compaixão, porque reconheci alguém que estava sofrendo." Ele sorriu com ternura. "Era verdade, mas não era toda a verdade." "Qual era toda a verdade?" perguntou Laura com o coração acelerado. "A verdade é que, quando você desceu daquela carruagem com medo, mas de cabeça erguida, eu vi coragem. Quando você se ofereceu para cozinhar no primeiro dia, eu vi gentileza. Quando você cuidou do meu ferimento, eu vi compaixão." André segurou as mãos dela. "Eu estava te testando, Laura, mas não para ver se você era boa o suficiente para mim, e sim para ver se eu era bom o suficiente para você." As palavras dele fizeram o coração dela disparar. "Testando?" "Sim, todas as vezes em que fui grosso, todas as vezes em que falei da Helena, todas as vezes em que te tratei mal, eu queria ver se você iria embora. Porque no fundo, eu sabia que você merecia muito mais do que um homem quebrado vivendo do passado." Laura sentiu o peito estremecer. "E por que você parou de testar?" André sorriu, com os olhos marejados. "Porque na noite da tempestade, quando você fugiu e eu achei que tinha te perdido, percebi que não queria testar mais nada. Eu só queria você, para sempre." A pequena igreja estava cheia de pessoas que realmente se importavam com eles. Os funcionários da fazenda, os moradores da Vila Esperança, Joana, que chorava como se fosse a própria mãe. Quando André fez seus votos, não havia uma pessoa com os olhos secos. "Laura, você chegou na minha vida quando eu estava morto por dentro. Me ensinou que existe vida depois da perda, amor depois da dor e esperança depois do desespero. Prometo amar você todos os dias, não apesar do que você é, mas exatamente por causa do que você é. Prometo te defender, proteger e nunca deixar ninguém te fazer sentir menos do que a rainha que você é." Quando chegou a vez de Laura, ela nem conseguiu ler o papel que havia preparado. Falou direto do coração. "André, você me salvou não porque me tirou da casa do meu pai,
mas porque me ensinou que eu valia a pena ser salva. Você me mostrou que eu era forte quando achava que era fraca. Você me amou quando eu não sabia como me amar. Prometo passar o resto da vida mostrando a você que escolheu certo. E eu quero estar ao seu lado em todas elas. Quero que cada mulher que passar por aqui saiba que existe esperança. O projeto cresceu mais rápido do que imaginavam. O hospital e o abrigo se tornaram referência em toda a região. Laura trabalhava todos os dias, acolhendo mulheres com histórias parecidas com a sua, rejeitadas por serem gordas, por serem pobres, por serem diferentes. Vocês não são defeituosas, dizia a cada uma delas com os olhos brilhando. Vocês são únicas. E ser única significa que o mundo precisa exatamente do que vocês têm para oferecer. A gravidez foi tranquila, cheia de carinho e cuidados. André não deixava Laura fazer esforço algum, mas ela insistia em continuar no abrigo. Quero que essas mulheres vejam que é possível ser feliz, dizia ela. Quero que saibam que podem construir suas próprias famílias, do seu jeito. Ele é perfeito, sussurrou emocionada. Como a mãe dele, respondeu André beijando a testa suada da esposa. Seu irmão fugiu para a Europa com o que restou do dinheiro. Não há ninguém cuidando dele, só uma enfermeira que o senhor André está pagando. Laura ficou em silêncio. Miguel, agora André, estava pagando pelos cuidados do homem que a vendera. Naquela tarde, ela decidiu visitá-lo pela primeira vez em quase 3 anos. O conde estava deitado em uma cama hospitalar, montada na antiga sala de música. Estava irreconhecível, magro, pálido, pequeno. Quando viu Laura entrar, os olhos dele se encheram de lágrimas. Laura, você veio. Vim. Ela se sentou ao lado da cama, mantendo distância. Como o senhor está? Morrendo e merecendo, respondeu ele com um sorriso triste. Preciso te pedir uma coisa antes de partir. O quê? Perdão. A palavra saiu quebrada. Perdão por ter te chamado de gorda. Perdão por ter te vendido. Perdão por ter sido o pior pai que uma filha poderia ter. As lágrimas queimaram os olhos de Laura, mas ela não as deixou cair. Porque só agora, sozinho, doente e abandonado, entendi o que fiz com você. Ele a olhou com sinceridade. Você era a única pessoa de verdade na nossa família, a única que tinha coração, e eu te destruí porque tinha inveja dessa bondade. Inveja? Inveja porque você era melhor que eu. Mesmo sendo rejeitada, não se tornou cruel. Mesmo sendo humilhada, nunca humilhou ninguém. Eu te chamava de feia e inútil porque sabia que por dentro você era linda, e eu nunca fui. Laura ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou e foi até a janela. O jardim lá fora ainda era o mesmo onde ela sonhava com uma vida diferente. Pai, disse ela, sem se virar, eu te perdoo. Ela respirou fundo. Eu te perdoo, mas isso não apaga o que o Senhor fez. Não desfaz os anos de dor, não justifica nada. Eu te perdoo, porque escolho não carregar mais essa raiva. Porque construí uma vida linda, apesar de você, não por causa de você. O conde começou a chorar ainda mais. Eu sei, e sou grato por você ter conseguido ser feliz. Laura respirou fundo e perguntou baixinho. Quer conhecer seu neto? Os olhos dele se iluminaram. Eu posso? Laura saiu e voltou com André e Gabriel. O menino de 2 anos ficou tímido no colo da mãe, mas quando o avô estendeu a mão trêmula, Gabriel segurou um de seus dedos. Ele é lindo, igual à mãe, sussurrou o conde. Ele vai crescer sabendo que é amado, respondeu Laura firme. Vai crescer sabendo que vale a pena exatamente como é. O conde assentiu, entendendo o recado. 3 semanas depois, ele morreu dormindo. Laura foi ao funeral. Não por obrigação,
mas porque aprendeu que perdoar liberta quem perdoa. 5 anos depois, Laura estava no jardim da fazenda, observando Gabriel, agora com 7 anos, brincar com a irmãzinha caçula, Ana Beatriz. Sim, eles haviam dado o nome da primeira esposa de André, Helena, à filha. Laura aprendera que o amor verdadeiro não sente ciúme do passado. André se aproximou por trás e a abraçou pela cintura. "Em que está pensando?" perguntou ele, encostando o queixo no ombro dela. "Estou pensando que, se alguém tivesse me dito há 10 anos que eu seria tão feliz, eu não teria acreditado", respondeu ela sorrindo. "E agora?" ele perguntou, olhando nos olhos dela. Laura se virou lentamente nos braços dele e disse: "Agora eu sei que as melhores histórias começam com 'Era uma vez uma mulher que ninguém queria' e terminam com 'Ela construiu um império de amor'." André a beijou ali, no jardim, cercado pelos filhos e pela vida que construíram juntos. Mas naquele instante, algo dentro de Laura despertou de forma diferente. Não era apenas felicidade, era algo maior. Ela olhou para o céu e sentiu o vento leve passando por entre as flores. E, em silêncio, entendeu o que o tempo tentara ensinar durante toda a vida. O verdadeiro milagre não era ter encontrado o amor de um homem. Era ter se encontrado. Era olhar para si mesma e finalmente enxergar a mulher que sempre esteve ali, ferida, rejeitada, esquecida, mas viva. E perceber que de tudo o que perdera, o mais precioso foi o medo. Porque quando o medo vai embora, o amor entra. E quando o amor entra, a alma volta para casa. Laura respirou fundo e sorriu. Entendeu que o perdão que dera ao pai não libertou apenas ele. Libertou a menina que ela foi um dia. A menina que chorava sozinha no quarto escuro agora brincava, livre, correndo pelo jardim da fazenda Esperança Nova, nas risadas dos filhos que o destino lhe deu de presente. Ela ergueu o olhar e sussurrou para si mesma: "A vida sempre soube o que estava fazendo. Eu é que demorei para entender." André a abraçou mais forte e juntos ficaram observando o pôr do sol tingindo o céu em tons de ouro e rosa. Era o mesmo sol que um dia se pôs sobre a dor, mas agora nascia sobre a paz. E naquele instante, Laura percebeu que o amor não é o final da história. É o começo de uma nova vida. Aquela em que você finalmente entende que tudo, até a dor, tinha um propósito. Ela fechou os olhos e sorriu, sentindo o coração leve como nunca antes, porque quando a alma encontra o seu lugar, o tempo deixa de doer. E assim, a menina que foi vendida, humilhada e esquecida, tornou-se a mulher que aprendeu a perdoar, amar e recomeçar. Não por sorte, mas por merecimento. E o mundo inteiro pareceu parar por um segundo, só para ouvir o vento sussurrar entre as flores do jardim. Ela venceu. Laura sorriu, abraçada à família, e deixou que as lágrimas de gratidão corressem livres. "Que venha o amanhã", disse ela baixinho, "porque agora eu sei. A vida não tira, a vida ensina." E enquanto o sol se escondia atrás das colinas, uma certeza doce e tranquila ecoou dentro dela. O amor verdadeiro não é encontrado, é cultivado. E quem planta com o coração, colhe eternidade.